Bom dia, então, pessoal, dia 5 de julho. Hoje nós veremos tempo, elemento da narrativa, tempo, ok? Bom, Oi, Sofia, bom dia. Acabei de ver que a Sofia entrou. Tudo bem? Deixa eu ver se mais alguém entrou. Tem o Matheus, a Nayara. Isso. Então, gente, hoje nós vamos começar a ver, tá no mesmo arquivo, tá? Tem o tempo e o espaço. Na verdade, são dois elementos da narrativa que a gente costuma ver junto, porque quando a gente vai escrever sobre o tempo, obviamente tem um espaço junto. O que é o espaço? O espaço é um lugar que acontece as ações dentro da narrativa, as ações da sua redação, né? Ou daquela leitura, daquela história que você vai ler. Aonde que acontece aquela história? Pode acontecer em vários lugares se for uma narrativa longa. E se for uma narrativa curta, a gente pode citar ali um ou dois lugares no máximo. Se a gente escolher fazer uma redação, uma redação curta, nós vamos caprichar num espaço só, tá? Nós vamos fazer uma descrição daquele espaço. E aí tem o tempo também, a questão do tempo, nós vamos ver o que é tempo cronológico e o que é tempo psicológico, tá? São duas coisas que são bem diferentes. E quando vocês aprenderem a fazer o tempo psicológico, as redações de vocês vão melhorar muito, porque na faixa etária de vocês, quinta, sexta série aí, é muito difícil a gente ver um aluno que consegue fazer o tempo psicológico, carregar no tempo psicológico, né? E quando isso acontece, a redação dele vai muito, uma pontuação muito acima da média, tá? Então, vamos lá. Eu acho que hoje eu não vou entrar no espaço, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que eu vou ficar Professor, só no tempo. Diga. vai ter. Ah, não, acho que não vai ter. Eu queria que tivesse exercício. Eu gosto bastante de fazer exercício. Ah, sim. Não, não vai ter, porque o exercício a gente nunca consegue terminar numa aula só. E a gente, semana que vem, vai estar de férias, então não, nem compensa, tá? Mas, assim, se a gente der tempo de entrar no espaço hoje, a gente entra. Se não, não. E se ficar corrido, eu volto depois das férias a falar do espaço, tá? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se ele entra inteiro. Opa, voltou aqui. Isso. Então, vamos lá, ó. Elementos da narrativa. O tempo e o espaço. Vamos ver, então. O que é o tempo, gente? Então, olha, o tempo é um elemento de construção da narração. Nós temos elementos de construção da narração que são obrigatórios. Nós já vimos alguns. Narrador e personagem, né? Vimos os tipos de narrador, vimos os tipos de personagem. Fizemos exercícios dos dois também. Então, gente, são elementos que são obrigatórios. Quando a gente pega uma redação para corrigir, nós vamos verificar se tem esses elementos na narrativa. Por quê? Porque é obrigatório que tenha. Às vezes você não desenvolveu muito bem algum deles, porque o comando da redação não pediu. O que é o comando da redação? É quando pede para você fazer uma redação de uma determinada maneira. Por exemplo, vai fazer a prova. A prova vai pedir para você fazer uma redação num determinado tema ou numa determinada situação. Ela vai te dar uma situação para você fazer, né? Então, às vezes, naquela redação, não vai estar pedindo, olha, coloque o narrador em primeira pessoa, às vezes está pedindo. Coloque determinado tipo de personagem, às vezes pede. Coloque um tempo, coloque um espaço, não. Às vezes não vai estar especificado isso. Você precisa saber que a narrativa tem esses elementos e precisa desenvolver eles, tá? Então, colocar eles. Às vezes você vai dar mais prioridade
para falar do personagem. Aí você vai desenvolver esse personagem, a parte psicológica dele, vai citar um pouquinho o tempo cronológico, assim, mas você vai escolher na tua história os elementos que você vai colocar melhor, tá? Ainda falta a gente ver o clímax e o desfecho. Quando a gente voltar das férias, a gente termina de ver essa parte aí, tá? Mas então são elementos obrigatórios da narrativa. E o tempo e o espaço também são, tá? Então é um elemento de construção da narração e ele pode estar presente no seu texto como cronológico ou psicológico, tá? Então você precisa saber que o escritor ele tem todo o domínio sobre o tempo presente na narração. Então tem escritores ali, quando a gente vai ler um livro, que ele trabalha muito com essa questão do tempo psicológico. E aí é onde que a nossa mente vai viajando na mente do personagem também, tá? E isso faz toda a diferença para que você consiga desencadear os fatos da sua história. Se você entender bem o que é tempo cronológico e tempo psicológico, você vai conseguir construir muito bem as ações da sua narração. Olha, hoje eu quero que o meu personagem, vou escrever um personagem que vai fazer uma viagem, né? Ou que ele gostaria de viajar. Ou ele vai fazer uma viagem. Eu vou colocar essa para onde que ele vai, o espaço, vou colocar o tempo e quanto que aquele tempo significou para esse personagem. Né? Às vezes ele foi passar um dia na praia. Esse dia na praia parece que durou muito tempo, uma tarde. Durou muito tempo. Isso é um tempo psicológico. Como que a gente vai fazer isso? Vai fazer isso por conta da ação do personagem, tá? Como que se passou essa tarde na praia para ele? Então, isso é um tempo psicológico. Vamos lá, então, primeiro pelo cronológico. Ó, cronológico, gente, cronológico, que essa palavra vem de cronologia. O que é cronologia? É o tempo marcado, o tempo real. Por exemplo, hoje, segunda-feira, 5 de julho, 7h31 da manhã, de 2021. Eu falei exatamente o tempo cronológico. A cronologia é o tempo real, tá? Então, é o tempo da natureza, dividido em dias, semanas, estações do ano, tá? Etc. Às vezes eu posso falar que hoje é só segunda-feira, ou era numa manhã de julho, né? Então, eu estou marcando esse tempo cronológico. Tá? Numa manhã de julho, levantei e fui dar a minha aula, numa segunda-feira de manhã, né? Eu não estou especificando que é dia 7 de 2021, eu não preciso colocar isso, a não ser que eu queira, que isso vai ser importante para a minha história, importante para a minha ação. Se isso não for, eu posso estabelecer que foi de manhã, que foi numa segunda-feira, que foi numa estação do ano, durante o inverno, né, daquele ano, durante o inverno de 2021. Então, isso é o tempo cronológico, tá? Que uma hora ou outra eu preciso citar na minha redação esse tempo cronológico. Eu também não posso fazer assim, como se não tivesse um tempo. Eu posso não especificar muito, porque às vezes a minha redação vai ser mais curta, né? Mas aí eu vou citar aí que isso aconteceu numa manhã, que isso aconteceu em determinado mês, tá? Isso aconteceu numa tarde ou foi numa noite, a gente vai colocar. Então, isso daí também já é tempo cronológico também, tá? É esse tempo marcado pelo relógio, a gente vai saber quando é que foi que aconteceu. Esse tempo, então, ele é denominado como tempo externo, justamente por estar à parte do personagem, por ser externo ao personagem. E também é conhecido como tempo histórico. Então, por exemplo, é um tempo externo ao personagem. O tempo está acontecendo em volta do personagem, não é dentro do personagem. Então, o personagem está estudando uma manhã de segunda-feira. Pode falar, Ana Beatriz. Eu posso meio que criar uma história da minha vida, só que meio que infinita?
aí vai entrar num outro tipo de história. Se você colocar um personagem que ele tem uma vida infinita, esse personagem ele não faz parte da realidade. Esse Não, personagem, né? o que eu quis dizer eu escrever meio assim que é a história da minha vida. Que eu criei uma menina, eu desenhei uma menina que ela poderia ser no futuro, que, tipo, para criar uma história, entendeu? História da minha vida. Vai falar da vida toda? É, Depende daí da quantidade de linhas. Tem que ser uma redação grande para você conseguir falar da vida toda. Ou você fazer de uma maneira bem resumida, né? Mas você vai ter que marcar, por exemplo, um tempo. Quando ela era criança, né? Quando ela tinha tantos anos, está marcando um tempo cronológico ali, né? Depois, quando ela foi adulta, em determinada época, você vai precisar marcar ali o teu tempo. Mesmo que você for falar de uma maneira resumida da vida toda do personagem, você vai ter que marcar um tempo ali para falar de uma ação que aconteceu na infância, outro que aconteceu na vida adulta, outro que aconteceu na velhice dela. Tem isso, tá? Mas assim, é muito difícil a gente fazer uma redação que vai falar da vida toda de um personagem, porque vai ficar uma redação muito extensa. Então, é mais importante você escolher uma determinada ação de um recorte da vida daquele personagem. Aquilo que aconteceu numa manhã, aconteceu num mês, aconteceu um fato, tá? Um fato que aconteceu para aquele personagem. Você consegue desenvolver melhor num espaço curto de tempo, tá? Então, assim, igual a gente teve a redação essa semana lá, na prova, que tinha que falar sobre um cachorrinho que ganhou de presente. O personagem teria ganhado um cachorrinho de presente. Como que foi esse presente para ele, né? Então, assim, é um fato específico, tá? Isso aconteceu num determinado dia. Aí teve aluno que comentou que levou ele na praia para passear, o cachorrinho, né? Depois levou no veterinário, como é que foi a primeira semana, como é que foram os primeiros dias, tá marcando o tempo, tá vendo? Então, isso é importante. Falou do dia do aniversário, completou quantos anos, né? Que ganhou o cachorrinho. Então, isso é tudo tempo marcado. Então, é um recorte de vida, é uma ação específica. É muito mais fácil você fazer uma redação dessa maneira do que você falar da vida toda de um personagem. Vai ficar uma redação enorme, né? Agora, se você for para um escritor escrever um livro, né? Aí sim ele pode começar a contar a história daquela personagem desde que aquela personagem era criança até ficar adulta, né? Porque aí ele vai falar de várias ações. Então o livro dele terá vários tempos, é diferente, tá? Agora em redação a gente tem que focalizar um determinado tempo ali, uma determinada ação que aconteceu num espaço mais curto de tempo porque a gente precisa trabalhar melhor aquele espaço curto, porque são poucas linhas, tá? para resumir o que aconteceu num ano. Resumir ali. Aí você já consegue fazer um pouquinho melhor o que aconteceu num ano, tá? Consegue fazer um pouquinho melhor, tá? Então, vamos lá. Então, é o tempo marcado pelo relógio, tá? É como eu falei, esse tempo é denominado como externo, porque ele está externo ao personagem, tá? E é também conhecido como tempo histórico, é a mesma coisa. Então, a construção da sua narrativa precisa ser de um contexto temporal. Então, precisa acontecer dentro de um determinado tempo. Se a gente pegar uma redação que não está especificando em que tempo que aquilo aconteceu, se aconteceu de manhã, de tarde, de noite, ou numa determinada estação, um determinado dia da semana, num horário, se você não precisa colocar tudo isso no texto, mas você precisa citar alguma coisa que vai marcar esse tempo cronológico. Se você não citar, vai ficar perdido, a gente não sabe quando que aquela ação que você está falando aconteceu, tá? Num dia, se você só colocar isso, num dia aconteceu isso.
Tá certo, foi num dia, mas que dia que foi esse? Aconteceu de manhã, né? Aconteceu numa segunda-feira, numa terça? Que estação que foi essa? Se marca de alguma maneira, coloca a marca que eu falo. Quando eu falo marca, escreva de alguma forma para ter esse elemento na sua redação. Então, assim, quando foi que isso aconteceu? Não precisa ter. Ah, foi segunda-feira, 7h30 da manhã. Não, não precisa ter tudo isso. Mas coloque alguma coisa. Foi numa segunda-feira do mês de julho, era inverno, entendeu? Dessa maneira. Então, é o que permite que o leitor possa se situar sobre o momento em que aconteceu um determinado fato. É isso que eu estou te falando. Por exemplo, a gente vai ler a redação de vocês, né? Quem é que está lendo a sua redação? Você escreve a sua redação para alguém ler. Então, assim, ele precisa se situar que aquilo que você está contando aconteceu num determinado momento, tá? Senão vai ficar perdido. Então, isso vai ajudar você a construir a sua história de forma mais completa e clara para o leitor. Então, tá vendo o quanto é importante a gente colocar o tempo cronológico, a gente marcar o tempo? Quando eu falo marcar, isso aconteceu em determinado dia, determinada noite, determinado momento. A gente precisa saber quando aquilo aconteceu, tá? Uma dica: lembre-se sempre de que o tempo cronológico é igual para todos. Nós o chamamos de tempo social ou coletivo. Por que o tempo cronológico é igual para todo mundo? Porque se a gente vai falar que é numa segunda-feira, no período da manhã, todo mundo vai saber o que é uma segunda-feira no período da manhã, né? Então, se eu falar assim, uma segunda-feira que aconteceu lá no Japão, né? Estou marcando meu espaço também, estou falando do meu espaço. É igual, gente. É igual para todo mundo, tá? Então, a gente fala que é um tempo social, um tempo coletivo, porque se aquilo aconteceu numa segunda-feira, é para todos, então, os personagens. Não é um tempo individual, é um tempo para todo mundo da tua redação, tá? Então, a marcação de tempo cronológico, quando eu coloco o tempo cronológico, não precisa necessariamente aparecer como horas ou dia da semana, isso que eu estou falando, tá? Ela pode ser marcada por períodos do dia, manhã, tarde, ou do ano. Você pode escolher um tema específico, uma data específica, um Natal, um Carnaval, uma Páscoa, férias de julho ou de janeiro, tá? Tudo isso é uma marcação de tempo cronológico, que indicam um tempo específico. Então, tá vendo? Se eu começo a contar uma história e eu falo que aconteceu numa manhã, numa tarde, ou eu falo que foi durante o Natal, durante o Carnaval, eu estou indicando um tempo específico. Então, eu estou situando esse meu leitor que aquela história aconteceu naquele tempo ali. Isso é tempo cronológico. Eu sei que aconteceu de manhã. Eu vou olhar na redação lá, poxa, aqui foi quando? Não tem tempo, não sei se foi de manhã, de tarde, de noite, sabe? Não sei quando que isso aconteceu. Se eu quiser colocar um dia da semana, posso também. Mas às vezes eu quero colocar só uma manhã, daí fica de uma maneira mais geral, uma tarde, ou tudo aconteceu no Natal, ou era carnaval, né? Foi durante as férias de julho. Então, tá vendo? Eu estou marcando, isso é tempo cronológico, tá? Então, o tempo cronológico, ele precisa aparecer no seu texto de alguma maneira. Em alguma parte do tempo, do texto, ele tem que acontecer. E, geralmente, ele tem que vir no início, tá? Porque eu já tenho que explicar que aquela minha história aconteceu naquele tempo, tá bem? Isso tem que ser logo no início, porque às vezes as ações começam a acontecer, eu começo a falar do personagem, das ações dele, e chega no final que eu vou falar que aquilo aconteceu, tá errado, né? Então, assim, esse elemento aí, gente, ele tem que vir logo no começo ali, no primeiro parágrafo, a gente tem que vir. Às vezes a gente trabalha com dois tempos. Eu falo que foi durante as férias de julho. Logo numa manhã de sábado, eu começo o segundo parágrafo falando isso.
Então, eu já marquei um outro tempo cronológico ali também. Eu posso fazer isso na minha redação. Está passando o tempo. Então, eu estou especificando quando aquilo acontecer, tá? É muito comum que a marcação de tempo cronológico se apresente a partir de um adjunto adverbial. Vamos ver o que é isso. Veja, por exemplo, ó, o ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixe-me estar alguns instantes na Rua da Princesa. Olha, aonde que está o tempo psicológico aqui? Na primeira e na segunda linha. Isso, ó. O ano era de 1840. Já marquei um tempo cronológico aqui. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio. Tá vendo? Deixe-me estar uns instantes na Rua da Princesa. Então, assim, fiquei um tempinho ali na Rua da Princesa. Eu marquei também um espaço aqui, né? Isso aqui é um trechinho do Machado de Assis, de um livro do Machado de Assis. Aqui eu tenho um adjunto adverbial, ó. Uma segunda-feira do mês de maio, tá? Aí no mês seguinte, no parágrafo seguinte. No dia seguinte, estava Rubião ansioso por ter perto de si o recente amigo da estrada de ferro e determinou ir a Santa Teresa à tarde, mas foi o próprio Palha que o procurou logo de manhã. Então, olha, no dia seguinte, o Rubião estava ansioso, né, por ter perto de si o amigo. Ele estava ansioso para encontrar o amigo ali em Santa Teresa. Aí à tarde, né? Mas foi o próprio amigo dele que procurou ele logo de manhã. Então ele ia encontrar com esse amigo dele à tarde, mas o amigo acabou procurando ele no período da manhã. Ó, no dia seguinte é um adjunto adverbial. Eu estou marcando. No dia seguinte isso aconteceu. Depois, à tarde, também um adjunto adverbial. Então, eu posso colocar assim, não preciso marcar especificamente um ano, um dia, mas eu tenho que colocar tudo isso. Então, esses elementos aqui, ó, ano, né? Segunda-feira, mês de maio, no dia seguinte, à tarde, logo de manhã. Isso tudo é tempo cronológico. Então, isso está marcando um tempo real, um tempo que está externo ao personagem. As ações daqueles personagens estão acontecendo nesse tempo aí, de tarde, de manhã, tá? Naquele ano, no dia seguinte. Isso daí são tempo cronológico, esses elementos, tá? Fale, Ana Beatriz. Eu posso fazer uma história e colocar uma data de, tipo, essa aí, 1840, bem longe, né? Uma data faz muito tempo. Nossa, uma data no passado, bem no passado, você quer dizer? Ó, 1840 é século retrasado. A gente tem, né? Século XIX a gente tem. Depois entrou 1900 e 1900 e pouco já era século XX. Depois a gente entrou no século XXI, que é o que nós estamos agora, né? Então eu quero fazer uma história lá no passado, eu posso fazer, tá? Depende também do que vai pedir a minha redação. Se for um tema livre, eu posso fazer sobre várias coisas. Agora, se for uma situação específica e eu quero colocar num tempo muito passado, igual esse daqui, se der certo, se só falar da situação, e eu quero falar que isso aconteceu lá no passado, não vai ficar errado na minha redação, né? Aí eu posso fazer, fica super bacana, tá? Por exemplo, essa história do cachorrinho, esse tema do cachorrinho, você ganhou esse cachorrinho. Eu quero criar uma história de um menino que viveu em 1840 e ganhou esse cachorrinho naquela época. Então, se era em 1840, eu vou falar da paisagem de uma maneira diferente, né? Não é como é hoje. Então, assim, eu vou falar que ele foi para uma fazenda, né? Ou que ele foi para uma praia. E como é que ele foi até essa praia? Essa praia era bem diferente, era uma praia deserta,
onde não tinha muitas pessoas, né? Então, assim, eu vou colocar o meu espaço também, que seja um espaço adequado para esse tempo antigo. E as ações do meu personagem também precisam ser ações adequadas para esse tempo antigo. Mas fica bem legal se vocês fizerem isso. E às vezes também precisa criar uma história de um futuro. Eu quero criar uma história no futuro? Posso? Posso, né? Criar uma história no futuro. Eu vou marcar que isso aconteceu no ano 2090, por exemplo. Olha quanto tempo daqui para frente, né? Quase 70 anos aí para frente. Então, assim, eu posso colocar, eu começo a imaginar o que tinha naquela época, né? Então, eu estou marcando o tempo cronológico. Posso fazer isso? Posso. Se a minha redação pedir um tema específico, eu preciso analisar se eu consigo fazer isso ou não, tá? Mas, às vezes, gente, ela pede um tema específico, falando, pedindo uma ação. E aí, assim, aí se eu colocar tempo muito diferente dessa ação, é capaz de ficar errado. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso daí. Teve uma redação que caiu esse ano, que a gente pediu, que era para falar sobre uma avó do futuro, né? O que uma avó do futuro faria? Então, assim, a gente teve alunos que falaram muito, essa foi problemática, porque a gente teve alunos que falaram que uma avó do futuro era como se fosse uma avó atual, porque hoje em dia pode ser que a nossa avó, a minha avó, por exemplo, que eu já não tenho mais, mas pode ser que a minha avó, ela não fosse acostumada a mexer no celular, né? A tecnologia, as coisas tecnológicas, né? Mas a maioria das avós de hoje, principalmente as que são mais novas, e às vezes não precisa nem ser mais nova, ela já tem acesso a celular, ela já tem acesso a computador, a tecnologia. Tem muitas pessoas né? Nossa, muito. Por quê? Porque isso já é uma coisa da nossa realidade, que não é só para os jovens, não é só para as pessoas mais novas. As pessoas idosas também têm. Então, assim, teve muita gente que zerou isso daí, porque não fez uma avó do futuro. Uma avó do futuro não é uma avó que está vivendo no nosso tempo, que usa celular, que usa computador, sabe? Isso não tem. Então, tinha que imaginar uma avó realmente do futuro, que ela não existe nesse tempo aqui. Era um outro tempo, era um tempo lá adiante. Então, esse tempo não teria só computador, eu ia ter que inventar uns aparelhos aí, se eu quisesse falar sobre tecnologia, né? Ou carro que voa, uma coisa assim desse tipo. Tinha tanta coisa para se falar, né? E aí eu tive, por exemplo, muitos alunos que zeraram, porque colocaram uma avó no tempo atual, esse tempo de tecnologia que para nós já é muito presente, celular, computador, essas coisas assim. Não, isso as avós de hoje já usam, né? Então, assim, aí essa redação estava pedindo um tempo diferente. Então, eu posso caprichar no meu tempo. Era no ano de 3100. Imagina, gente, o que eu posso colocar? Aí vou ter que colocar umas coisas muito diferentes da nossa realidade. Imaginar que os carros voam, como eu falei para vocês, né? Que tem robôs dentro de casa, essas coisas assim, né? Que fazem tudo para nós, né? Esse tipo de coisa. Uma máquina do tempo, que a avó utiliza uma máquina do tempo, essas coisas assim. Diga. Eu acho que fica mesmo assim bom se você por exemplo, no começo da história uma data completamente diferente, mas no final você explicar foi feito em tal ano, só que inspirado em outro ano. E eu acho, mas é bem difícil fazer, eu acho que é bem difícil fazer essas histórias, porque eu não sei como era lá no passado, em 1840, não sei como é que vai ser no futuro, não sei como é que vai ser. Então fica difícil você pensar em coisas que pode não ter existido, que pode. Eu acho que Entendi. É difícil de você imaginar uma coisa que está fora da tua realidade, né? Então, assim, o futuro, obviamente que a gente teria que colocar a imaginação
muito, assim, ser muito criativo, para a gente imaginar como seria aquilo no futuro. Mas o passado, como é que a gente vai saber como era, por exemplo, as coisas em 1840? Se você tem conhecimento de como que era naquela época. Então, assim, também não vamos extrapolar as coisas. Se eu não tenho conhecimento daquele tempo, eu não vou me aventurar para escrever aquilo. Um passado. Um futuro é diferente, porque eu posso inventar, eu posso criar coisas. O futuro já está te dando oportunidade. Imagine como seria uma avó do futuro, né? Então, eu vou falar daquele tempo que eu vou criar. Então, eu posso criar coisas absurdas que não existem? Posso, porque a redação está permitindo que você faça isso. Agora, se eu vou falar de um passado, eu preciso conhecer esse passado, saber como que eram as coisas lá na época de 1840, por exemplo. Como que eu vou saber disso? Se eu sei, tá? Eu tenho conhecimento, eu li sobre isso. Por isso que eu falo, a leitura é importante, gente. Se quem lê muito já vai ter lido alguma vez na vida uma história que aconteceu em 1800, 1700. Pega a história que aconteceu lá atrás. Eu vou ter mais ou menos ideia de como que eram as coisas naquele tempo. Isso vai do conhecimento de cada um. Diga. Eu lembro que que eu vi uma série que não tinha a ver com, tipo, muito no passado, mas teve uma parte da série que apareceu como era no passado. Era muito diferente. As roupas eram muito diferentes, eles usavam jaqueta, aquela jaqueta como se fosse um dia normal, assim. Que é bem da nossa realidade, você. Os cabelos. Os cabelos, não existiam carros ainda, né? Os carros que existiam nessa época aí não existiam carros ainda, né? Era o que? Era carruagem, era carroça, que eram os meios de Era Fusca. transporte. Era mais ou menos 1800 para, tipo, 1600, por aí, sabe? Que é muito antigo, sabe? É Ah, muito então. antigo. Como era Aham. muito... Então, a gente tem que ter conhecimento de quando que era e como é que era esse tempo, né? É uma série que não tem nada a ver com, tipo, sobre o passado ou futuro. É uma série sobre magia. Dizendo que Hum, é uma ideia. Então, Só que tem uma parte que fala desse passado. aí o seu tipo de história já vai ser diferente. Lembra que a gente viu lá os tipos de contos? Né? Então, assim, não se trata de uma história da realidade ali. Vai ser uma coisa que é fantástica, um conto de fadas, uma coisa maravilhosa, que vai entrar num outro tempo, tá? A Ana Clara, que ergueu a mão, quer perguntar alguma coisa? Ana? Não? Eu tinha levantado a mão porque eu tinha que pegar o meu cachorro, que minha mãe já ia sair e ele ia fugir. Ah, tá bom. Tá bom. Por isso que eu Então, vamos... desliguei a câmera. Tá bom, tudo bem. Então vamos lá, gente. Vocês entenderam o que que é então o tempo cronológico, né? Eu preciso marcar quando que aquilo está acontecendo. É o tempo do relógio, é o tempo que acontece passado, presente, futuro, manhã, tarde, noite, tá? Dia da semana, uma data, Natal, Réveillon, férias, inverno, uma estação do ano. Tudo isso que é o tempo externo que acontece aqui em volta da gente, isso se chama tempo cronológico, tá? Aí agora a gente vai entrar no que é tempo psicológico. O que é tempo psicológico? Olha só, isso que é o mais legal da história é o tempo psicológico, tá? E o mais difícil também da gente escrever. O tempo psicológico é um tempo individual, não é esse tempo coletivo. Igual eu falei para vocês. Se está acontecendo na segunda-feira, é segunda-feira para todo mundo. Não é só segunda-feira para mim. Entendeu? Por exemplo, é o meu personagem. Não é só segunda-feira para o teu personagem. É segunda-feira para todo mundo que está ali. É um tempo social, um tempo coletivo, um tempo cronológico. Era Natal? É Natal para todos, né? Entendeu? Então, não é um tempo individual. O tempo psicológico, ele é um tempo individual. Então, ao contrário do cronológico, ele não é igual para todos.
como esses que eu falei para você, tá? Então, cada pessoa, o personagem ou o narrador da tua história, ele sente essa passagem do tempo de uma forma diferente. Então, por isso que é individual. Ele vai sentir essa maneira que o tempo passa de uma maneira diferente. Isso significa que existe uma influência de emoções, situações, sentimentos que determinam essa passagem do tempo. Então, a gente fala que é um tempo interno que está acontecendo com o seu personagem, assim, com os sentimentos, a maneira com que aquele tempo está passando para ele. De repente, se você tem dois personagens e aquilo aconteceu no Natal, esse Natal passou de um jeito para ele. Ou uma manhã na praia, essa manhã passou de uma maneira diferente para ele. Mas se fosse para um outro personagem, teria passado de uma outra maneira. Então é uma coisa muito interna, muito de si, muito individual, tá? Às vezes a gente tem situações assim que o tempo acontece numa tarde e parece que durou a vida inteira. Você pode colocar um exemplo aqui, eu depois eu vou falar mais, tá? Tem outros slides, mas eu vou falar um exemplo. Meu personagem está indo para a escola fazer uma prova. Ele está indo para a escola a pé. Está ansioso por aquela prova. Aí ele vai a pé, ele leva 10 minutos. Eu falo assim, ele era numa manhã de sexta-feira. Lucas iria fazer a prova, marquei o tempo psicológico, era numa manhã de sexta-feira, né? Então, marquei o tempo psicológico. Geralmente ele levava 10 minutos para ir até a escola, marquei o tempo cronológico de novo, né? Ele foi pensando, no meio do caminho, ele foi pensando. O pensamento dele foi longe. Começou a se lembrar de quando ele entrou na escola, de como a escola era difícil, de como foi para ele aprender. Ficou tão feliz com a aprendizagem. Começou a se lembrar de várias coisas. Veja, ele entrou num tempo psicológico. Atravessou a rua e se lembrou de uma determinada situação. Ele começa a falar. Quando ele chegou na escola, ele estava muito nervoso. Então, assim, aquelas quadras que ele andou, parecia que havia demorado horas para passar. Percebeu? Então, assim, aqueles 10 minutos, parece que para ele demoraram um dia todo. Então, essa maneira, esse tempo que passou, esses 10 minutos, naquela ida dele para a escola, parece que durou uma eternidade para esse personagem. Então, é como esse tempo é sentido para esse personagem, como que é a passagem desse tempo cronológico para ele, tá? Isso é o tempo psicológico. Quem levantou a mão? Prof, eu posso. Eu posso criar uma história muito, mas muito diferente da realidade, né? Porque na série dizia sobre um menino que ficou para. Essa série também dizia sobre um menino que, tipo, ficou no espaço um tempo. De 1600 até quase que essa atualidade. Ficou muito tempo preso um tempo. Sabe, mais ou menos assim? Posso criar uma. Oi? Em um tempo congelado, onde o tempo não passa? Para ele, tipo, ele foi preso num tempo, tipo, no espaço, mas o tempo continuava passando para as pessoas normalmente. Mas para ele? Para ele não passava, ele ficou preso num tempo, sem saber de nada. Isso é tempo psicológico. Entendeu? Se o tempo passava para os outros, foi marcado o tempo, 1600, isso é um tempo cronológico. Mas para aquele determinado personagem, o tempo não passava. Isso é um tempo psicológico, tá vendo? É um tempo interno, é um tempo individual. Aquele tempo, para ele, não passava. Isso é um tempo psicológico. A passagem de tempo para esse personagem era diferente. Tá? Diga. Mesmo se tiver em sentido científico, né? Mesmo se tiver em sentido científico. Aí você vai trabalhar a forma com que esse tempo aí está passando para ele.
O tempo passava para todo mundo, mas para ele não. Também, dentro do tema científico, né, de ficção científica, a gente pode trabalhar essa parte aí do psicológico. Para ele, era totalmente diferente. Então, assim, por que que o tempo passava para os demais, que é um tempo cronológico, né? Passa para todo mundo, é um tempo coletivo. E para ele não? O que que aconteceu que para ele não passou? Por que que ele via, como que passava esse tempo para ele? Tinha alguma causa. O que que acontecia, né? Então, assim, e outra, aconteceram algumas coisas nesse tempo aí que não passava para ele. Então, as minhas ações, as ações do personagem, elas vão estar diretamente ligadas com o tempo psicológico. Ó, eu falei para vocês no caso aí do menino, que estava descendo a rua, os quarteirões para ir para a escola, né? E que ele levava geralmente 10 minutos ali para andar 10 quarteirões. Parece que ele andou quilômetros, né? Porque o pensamento dele viajou, ele ficou muito ansioso. Então, assim, a impressão é que o tempo não passava. Então, esse tempo para ele foi de uma maneira particular. Ele começou a se lembrar de várias coisas, né? Então, assim, começam a acontecer ações naquele tempo psicológico para ele ficar diferente para aquele personagem. Tem um filme que se chama Assassinos, se eu não me engano, com o Antônio Bandeiras. Ele é um assassino, né? Ele é contratado para matar um bandido, uma coisa assim. E ele fica, o tempo passa, o filme inteiro passa, ele é um atirador profissional. Ele fica o tempo todo tentando procurar o alvo dele em cima de um prédio. O filme inteiro passa nisso. E ele começa a ficar muito nervoso com aquilo. Então, assim, né, ele começa a pensar em várias coisas. Quando ele vê o alvo dele, que ele coloca lá, que ele mira, parece que aquilo passou horas, está passando, não, parece que dura uma eternidade, aquele pequeno espaço de tempo, como se durasse ali, no mínimo, uma hora, um tempo cronológico. E ele olhava no relógio, ele via, tinha passado 1 minuto. Aí ele começava a pensar em outras coisas, ele se lembrava de coisas do passado. Ele olhava, tinha passado 10 minutos. Então, assim, ele via que o tempo não estava passando para ele. Então, a maneira com que o personagem sente esse tempo passando é diferente do tempo cronológico. Então, aparecia bem, ele olhava toda hora, porque ele sabia que a vítima dele, no caso, iria aparecer 4h30. Então, aquela meia hora não passava para ele. Ele olhava todo o tempo no relógio, passava o tempo cronológico, e ele começava a se lembrar de várias coisas, ele ficava nervoso, ele ficava suado, assim, sabe? O tempo não passava para ele. Então, isso é um tempo psicológico, entendeu? Olha, um exemplo na literatura de tempo psicológico, o Alice no País das Maravilhas. O que acontece com a Alice? A Alice cai no buraco, né? E aí ela vai lá para aquele reino das maravilhas lá, vai acontecer a história inteira. Aquilo lá vai acontecer várias ações. Ela está num bosque, de repente ela vê o coelho e cai lá. Quando ela volta, ela passou algumas horas só daquele dia fora, numa tarde que aconteceu. Então, o Alice do País das Maravilhas acontece no máximo numa tarde, ou no máximo numa manhã. Tem umas versões adaptadas que falam que aconteceu durante o dia, né? Mas ela vai para um outro lugar, ela vai para um outro mundo, e acontece várias coisas. Ela fica ali como se ela tivesse semanas, como se tivesse passado um mês. Ela conhece um monte de gente, acontece várias coisas, né? Ela passa manhã, tarde, noite, no outro dia. Então, assim, ela vai para um outro lugar. E esse tempo está tudo na mente daquela personagem. Isso é um tempo psicológico. Só que no tempo real, no tempo cronológico, quando ela volta, aquilo aconteceu só no período da tarde, né? Então, assim, ela não sabe se foi um sonho, se não foi, né? Aquela tarde para ela passou de uma maneira muito diferente. Olha, quando a gente fala que as coisas são muito boas, parece que passou muito rápido. Por exemplo, férias. Vamos imaginar, férias, né? As férias, quando você vê, gente, mas já passou, já passaram as férias,
né? Parece que a gente fala que tudo que é bom parece que dura pouco. Por quê? Porque passa muito rápido, né? Agora, quando as coisas são maçantes, são mais chatas, são difíceis, parece que aquilo demora mais tempo para passar. E, na verdade, não. O tempo está passando ali da mesma maneira, né? Por exemplo, essa pandemia. Meu Deus, parece... Olha, tem 1 ano e meio que nós estamos em pandemia, praticamente. Parece que a gente faz uma eternidade nessa pandemia. E, na verdade, tem um tempo cronológico. Por quê? Porque está um tempo difícil. Então, é a maneira com que a gente sente que parece que está durando mais ou está durando menos. Mas, cronologicamente, por exemplo, é 1 ano e meio. Entendeu? Pode falar, Ana. Nessas férias, eu vou aproveitar para adiantar tudo que eu tenho que fazer e vou descansar, ler essas coisas, porque como não teve férias ainda, eu não consigo fazer tudo de uma vez. Fazer judô, o curso, a tarefa da escola, tudo direito. Tia Vera, essa turma do ambiente, você fazendo um doce de goiaba, fazendo um doce de goiaba, mas tá tudo bem. Parece que eu escutei uma outra voz, Ana, mas eu entendi o que você falou. Você vai tentar organizar melhor teu tempo, né? Oi, vó. Estou morrendo de saudade da senhora. Tem alguém com o microfone ligado? Quem que está com o microfone ligado? Eu conseguir me organizar nessas férias, quando acabar as férias, vou conseguir fazer igual eu fiz nas férias. Isso, muito bem, é uma organização. Então, veja que esse tempo de férias que vocês terão vai passar de uma maneira diferente para cada um de vocês. Para alguns de vocês, vai passar de uma maneira muito rápida. Quando vê, já foi. E para outros de vocês, parece que demora. Sabe quando a gente está, aquele dia que demora para passar? Que aquele dia não termina? Parece que dura assim, nossa, uma eternidade aquele dia. É um tempo psicológico. Um dia tem 24 horas. Por que para uns passa tão rápido, quando você vê, nossa, já acabou o dia? E por que para outros se arrasta muito, né? Porque é a maneira com que eu vivo esse dia. Aquele dia para mim foi muito chato, foi um dia triste, foi um dia de tédio, que eu não tinha nada para fazer. Quando a gente não tem nada para fazer, parece que as coisas demoram para passar. Então, tá vendo? Isso é um tempo psicológico, isso tem influência das emoções, dos sentimentos, do nosso estado emocional, tá? Isso é um tempo psicológico, mas cronologicamente, ele é 24 horas, tá? Então, para uma outra pessoa, pode ser que ele passou muito rápido, que parece que demorou 2 horas e acabou o dia, né? Porque fez várias coisas, foi gostoso, foi alegre, você nem percebeu o tempo passando. A gente fala, a gente nem viu o tempo passar, a gente fala assim, mas na verdade você nem percebeu o tempo passando, porque você fez várias coisas, foi muito corrido, ou foi muito gostoso, você curtiu muito. Então, isso é tempo psicológico, tá? É um tempo interno, é uma coisa interna. Cada personagem, o narrador, que pode ser o personagem ou não, ele vai vivenciar esse tempo de uma maneira diferente. Então, por isso que eu preciso marcar o meu tempo cronológico, para eu falar desse tempo psicológico. Porque se eu falar que tudo aconteceu numa manhã, e aí eu começo a trabalhar o tempo psicológico, né, eu vou saber que aquele tempo foi muito demorado ou passou muito rápido para aquele personagem. Eu estou falando da parte psicológica dele, tá? De acordo com as minhas ações. Eu vou falar das ações ali, como que ele se sentiu, que passou rápido, que foi corrido, que ele ficou entediado, né? Que parece que demorou muito tempo. Isso é um tempo psicológico, tá? Eu nem vi o tempo passar, às vezes é um narrador em primeira pessoa falando, né? Mas eu marquei lá no começo da minha versão. Tudo aconteceu numa manhã de sábado. Entendeu? Então, para eu falar do meu tempo psicológico, eu preciso marcar o tempo cronológico, porque eles vão ser diferentes, tá? Se eu não marcar o tempo cronológico, o psicológico vai ficar totalmente perdido. Então, assim, o meu leitor precisa saber que tudo aquilo aconteceu, ou demorou demais para passar, ou não, como que o personagem sentiu aquele tempo dentro do tempo cronológico.
tá? Então, tem um tempo cronológico, mas o personagem sentiu, vivenciou, passou para ele de uma maneira diferente. Aí eu estou falando do meu tempo psicológico. Então, quando eu falo de um, eu tenho que falar do outro. Se eu vou falar de tempo psicológico, eu tenho que marcar meu tempo cronológico. Não dá para eu construir um tempo e não marcar o cronológico. Os dois têm que ter juntos para eu fazer essa diferenciação entre um e o outro, tá? Ó, sabe quando você espera na fila da padaria e de repente 10 minutos parece uma eternidade? Tá? Quando você está no consultório médico, você fica 2 horas, meu Deus, o tempo não passa, parece que você ficou o dia inteiro ali. Então, é a maneira que você está percebendo o tempo. Mas, assim, eu vou marcar que eu fiquei 2 horas esperando para ser atendida no médico. E naquelas 2 horas, meu pensamento foi longe, eu fiquei nervosa, eu fiquei irritada. Uma hora eu pegava o celular, depois eu pegava o livro, eu olhava, o tempo não passava. Aconteceram tantas coisas que eu fiquei nervosa. Parece que demorou uma eternidade. Então, eu marquei o tempo psicológico, que demorou 2 horas, e aí eu comecei a falar como que foi aquelas 2 horas para mim. Tempo psicológico, tá? E quando você quer dormir mais um pouquinho? E 10 minutos passam como se fosse um. Por exemplo, hoje para acordar, tinha aula às 7 horas da manhã, né? Aí vocês estão lá, poxa, 7 horas da manhã, eu quero dormir mais um pouquinho. Quando você vê, aqueles 10 minutos passaram como se fosse 1 minuto, né? Tá vendo como é diferente? Mas, na verdade, aquele tempo cronológico de 10 minutos foram 10 minutos, mas para mim pareceu que foi 1 minuto só, tá? Então, o tempo real é mesmo, tá? Aconteceu 10 minutos, mas as sensações daquele momento fazem você sentir que demorou mais ou que passou mais rápido. Esse é o tempo psicológico. Pode falar, Silas. Então, eu percebo isso quando eu vou fazer exercício com meu irmão. Entendeu? Na barra, eu faço um exercício que é ficar segurando lá o máximo que eu consigo. E daí, às vezes, passa só 20, 30 segundos, já penso que, se eu não voltar, penso que já passou mais de 1 minuto. Ainda mais que o exercício de barra é um negócio que é difícil de fazer, né? Ele requer muito esforço. Então, parece que você ficou um tempão ali, né? São poucos segundos, poucos minutos que parece que está durando muito para você. Então, isso vai da maneira de que como cada um sente, vivencia aquela ação. Entenderam? Então, olha, eu coloquei 2 exemplos. Ficar na fila da padaria 10 minutos, e parece que ficou uma eternidade. Ou você dormir 10 minutinhos e parece que passou 1 minuto. Tá vendo? Então, assim, eu marquei o tempo cronológico. Esse 10 minutos na fila da padaria demorou uma eternidade para um, e 10 minutos dormindo parece que passou 1 minuto. Então, eu marquei o tempo cronológico e a forma com que eu vivenciei, experimentei esse tempo é o meu tempo psicológico. Então, uma coisa vai estar ligada na outra. Para eu falar como que passou esse tempo para mim, como que foi as minhas ações, como que eu senti, né? Isso daí que aconteceu nesse tempo, eu tenho que colocar o cronológico. Então, é importante a gente falar do tempo psicológico, porque é onde eu vou desenvolver as minhas ações, vou falar das emoções do personagem, como que foi aquilo para ele, tá? Essas sensações, entendeu? Demorou para passar ou passou mais rápido, é tudo isso, tá? Gente, faltam 2 minutos. Eu só vou ler essa parte aqui, ó. Ele é marcado na narrativa através de memórias e lembranças de um personagem, aparecendo como uma digressão. Ou seja, o que é digressão? Voltou no tempo, ou ele se lembrou, teve um flashback, lembrou de uma coisa que aconteceu. Normalmente, a gente encontra esse tempo em histórias com narrador onisciente. Lembra daquele narrador que vê tudo? Ele volta no passado, ele volta no futuro, ele começa a lembrar das coisas. Tá tudo acontecendo de manhã, mas ele começa a se lembrar de várias coisas, né? Então, às vezes eu estou falando de um outro personagem. Eu estou narradora onisciente, terceira pessoa, mas eu estou falando de tudo que aconteceu com aquele personagem, que ele começou a lembrar isso, começou a lembrar daquilo, ele foi para trás, aquilo, nossa, ele sofreu para passar aquele tempo.
Isso é um narrador onisciente, porque ele está dentro da mente do personagem, tá? Ou quando ele é a primeira pessoa também, ou o narrador personagem, aquele que participa da história, porque aí eu é que vou falar como é que eu estou passando por esse tempo aí. Ok, gente? Então, o tempo psicológico, ele é visto como um fluxo de consciência, um pensamento, assim, tá? Uma imaginação, um sonho, um devaneio por parte do personagem. Eu não vou mais para frente, porque aqui tem um exemplo, mas a gente já tem aí 1 minuto para acabar a aula, tá? E aí a gente continua vendo isso quando a gente voltar das férias. Tá bom, pessoal? Então, olha, aproveitem bastante as férias de vocês, durmam bastante, se divirtam na medida que vocês puderem, tá? Estudem o que vocês acharem necessário e leiam bastante também, ok? Se precisarem de mim, alguma dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem durante as férias, podem me chamar no particular, que eu ajudo vocês. Tá bom, gente? Diga. Quando eu acho que fazer mais detalhes, eu vou estar para a senhora ver se tá bom ou não, tá? Tá bom, tá joia. Gente, um beijo, fiquem com Deus, boa aula, boa semana e boas férias, ó. Beijo pra Até final de julho. Beijo, gente, fiquem com Deus, tá? Vou ficar com saudades. Um beijo. Falou.